Bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano. Gratidão aí por mais essa aula, gratidão por entrar mais uma vez na casa de cada um. Hoje nós estamos finalizando o terceiro bimestre, não é? Nossa última aula. E aí, agora nós vamos finalizar também o nosso conteúdo aqui do nosso livro 3 e vamos trabalhar o modernismo, segunda geração, prosa. Então, na aula passada, nós vimos a segunda geração modernista, poesia, né? Vimos um pouco do Vinícius de Moraes, da Cecília Meirelles, de Jorge de Lima, entre outros. E agora a gente vai para o mesmo período, né? O mesmo contexto histórico em prosa, que é de 1930 a 45. E aí a gente vai ver um pouco do nosso regionalismo, porque entra agora a Raquel de Queiroz, né, a cearense Raquel de Queiroz, Joselino do Rego, o nosso paraibano, Graciliano Ramos, alagoano, o Jorge Amado, baiano, e junto com eles a gente vê um pouco também do Érico Veríssimo, que não é nordestino, é do Rio Grande do Sul, né, gaúcho, mas que também faz parte dessa geração. Lembrando a vocês que nós vamos trabalhar ainda de 1930 a 45, estamos no período da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, e também, como todo mundo sabe, na ditadura de Getúlio Vargas, né, do governo de Getúlio Vargas, e aí a gente sabe que quando se trata de um regime ditador, aí a gente sabe que tem restrições na literatura também, né, e em tudo. Então, modernismo, segunda geração, prosa, página 140, gostaria que vocês acompanhassem a leitura aí comigo. Vai ser um contexto bem rápido, porque a gente já viu esse mesmo contexto lá na aula passada, né? Por isso que eu vou fazer uma leitura bem rápida para a gente tirar aqui poucas dúvidas. Então, romance de 30 é uma denominação genérica que se dá às obras escritas entre as décadas de 30 e até 70, 1930 a 1970, por uma geração de escritores proveniente das classes oligárquicas rurais, decadentes com o fim da República Velha. Todas as obras dessa geração têm em comum um caráter fortemente crítico. Tais textos mantêm semelhanças com a estética realista do final do século XIX, agregando algumas das liberdades conquistadas pelos modernistas de 1922. Entretanto, salienta-se que tais obras estão esteticamente mais próxima do realismo que do modernismo, porque a gente sabe que o romance de 30 é um romance social. Quando a gente for começar a detalhar os escritores, a gente vai ver que o próprio Jorge Amado, ele vem trazendo em Capitães da Areia o que se passa na verdade na classe baixa, aqueles meninos de rua morando, vivendo no porto e vivendo de pequenos furtos. A gente vai ver também Vidas Secas, de Graciliano Ramos, a miséria, a seca, a pobreza do Nordeste. E aí a gente vai detalhar isso aí. Por isso, preferiu-se aqui utilizar a nomenclatura crítica de José Hildebrando da Canal, por ser uma classificação que não estabelece conflito com as características essenciais dessas obras literárias. Então, veremos agora então o romance de 30. O contexto histórico vem novamente, né? A década de 30 mal começávamos e já tínhamos um abalo econômico de proporções mundiais que afetou diversos setores da economia brasileira da época. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York no ano de 1929. No Brasil e no mundo, diversos empresários entraram em bancarrota, sem chances de recuperações. Milhões de dólares sumiram das mãos dos poderosos como água a escorrer pelo ralo. E aí a gente sabe que muitos fazendeiros não se abalou tanto com essa situação, não se acostumou com a situação, e muitos se suicidaram com vergonha, né, de ter chegado aí à falência. Um ano depois, em nosso país, aconteceu a Revolução de 30, elevando ao poder o gaúcho Getúlio Vargas, que se manteria na presidência por 15 anos seguidos. É o fim da República Velha e das oligarquias cafeeiras.
Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, Getúlio deixa o poder. Foi o fim do Estado Novo que começara em 1937 e que modernizou a economia brasileira às custas de um regime ditatorial altamente opressor e populista, que perseguiu incessantemente intelectuais e políticos de esquerda, ao mesmo tempo em que promovia espetáculos de fervoroso patriotismo para as camadas populares. No contexto ocidental, vê-se a instauração em diversos países de regimes totalitários. Na Itália, observa-se o fascismo com Mussolini, na Alemanha o nazismo com Hitler, na Espanha o franquismo ou fascismo com Franco e em Portugal o salazarismo ou fascismo com Salazar. O mundo passa por um período de extrema conturbação social. Os artistas desse tempo não poderiam fechar os olhos a tamanho caos e levam à arte sua ideologia. A real democracia, os direitos trabalhistas, a busca por uma maior liberdade são no Romance de 30 transmitido para as obras literárias. Por isso que eu digo para vocês, com um contexto histórico tão conturbado como esse, então há necessidade de descruzar mesmo os braços, de ir à luta e trazer à tona todos os problemas que a sociedade estava passando na época. E isso os escritores fizeram bem, muito bem, dentro de seus romances. Algumas características para poder chegar a trazer a realidade nua e crua nos romances foi a verossimilhança. Então, nós temos essa característica aqui, dessa verossimilhança, porque era necessário trazer personagens, necessário trazer espaços geográficos onde se passava a história, das próprias regiões onde o romance estava sendo escrito e mostrado. Então, nos romances dessa geração, conta-se uma história que não aconteceu, mas que poderia ter ocorrido. Então, preste atenção. Regime de ditadura. Não se pode falar abertamente essa liberdade de expressão. Então, conta-se uma história que não aconteceu, né? Mas que poderia ter acontecido. Isso se deve ao fato de que aquilo que foi narrado se baseou em elementos concretos da realidade. Então, vocês estão percebendo? Contar uma história. Eu vou contar uma história para você e você termina contando uma história que em algum lugar essa história aconteceu ou está acontecendo. Observa-se a realidade e ela é retratada tal como se apresenta a todos, para, a partir de sua representação, o escritor inserir suas ideias e também suas críticas. Então, ele conta uma história, né, e ele faz suas críticas com o que está acontecendo naquela história, os assuntos, os temas. Logo, podemos afirmar que a verossimilhança serve como recurso de, vocês destaquem aí, que é bem importante, denúncia social, porque esse é o principal fator, é a principal característica dos romances de 30, denunciar o que realmente estava acontecendo com a população mais pobre, miserável e os políticos governantes da época. Então, nós chamamos de denúncia social, pois não se distorce a realidade. Lembremos que tal característica provém do romance realista do final do século XIX. A gente sabe que no final do século XIX, nós tivemos aí a Guerra de Canudos, não é? O romance Os Sertões, de Euclides da Cunha, que foi lançado em 1902, abrindo aí um pré-modernismo, já uma preparação para esse modernismo, né? No final do século XIX, início do século XX. E a gente já trabalhou Os Sertões de Euclides da Cunha, dividido em 3 partes, né? O homem, a terra, a luta, e a gente sabe que vem trazendo mesmo a realidade nua e crua do que aconteceu em Canudos. E então, lembremos que tal característica provém do romance realista do final do século XIX, não é à toa que alguns críticos chamam os romances escritos pela geração de 30 de neorrealismo,
porque eles vêm trazendo com detalhes, mostrando com detalhes a realidade que estava naquele momento ocorrendo. Também para complementar essa verossimilhança, essa característica, é necessário a linearidade narrativa. Então, como são romances são contados, né, em primeira ou terceira pessoa, né, e com personagem, espaços, tema e assim vai. E aí a gente vê que essa linearidade narrativa é bem importante. São romances que não apresentam grandes inovações quanto às estruturas narrativas. Não apresenta essas inovações, não são novas porque realmente eles vêm contar a realidade com o que está acontecendo na real, na vida real, de verdade, não é ficção. Início, meio e fim são facilmente identificáveis. Então, a gente sabe que uma narrativa ela tem a introdução, ela tem o desenvolvimento, ela tem a conclusão e a gente tem como início, meio e fim, e isso está bem explicado dentro do Romance de 30. Daí essa linearidade narrativa. Em Vidas Secas, do Graciliano Ramos, do alagoano Graciliano Ramos, que vem trazendo a história de Fabiano, com Sinhá Vitória, o filho 1, filho 2, que são os meninos, como eles chamam assim, e a cachorra-baleia, ele traz essa questão mesmo de não haver indicações atemporais, temporais, precisas, como em O Tempo e o Vento. Já O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, a gente vai ver, já possui isso aí. Então, conseguimos perceber que a história possui a duração de 1 ano. Então, as obras dessa geração nos proporcionam boa noção temporal e espacial, quer dizer, o tempo que decorre e o espaço em que ela realmente acontece. A linguagem desses romances de 30 é muito próxima da escrita tradicional do que das inovações linguísticas da geração de 22. Então, a gente trabalhou aí o modernismo, né, da primeira geração, de 1922 a 1930, que é a geração de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, onde eles tinham uma linguagem, assim, uma linguagem cheia de inovações, né, de palavras novas e abreviaturas, de coloquialismo, só que o Romance de 30, ele tem uma linguagem, assim, próxima da tradicional, né, do que dessas inovações. Então, vemos então que a linguagem ela é filtrada pelo código chamado culto urbano. É bom que vocês destaquem aí. Mesmo em se tratando de uma história passada no sertão nordestino ou no interior gaúcho, por exemplo, as personagens não vão falar exatamente como as pessoas dessa região falariam. Então, observe que essa linguagem é uma linguagem que ele vem chamar de culto urbano, não é? A história. E aí a gente volta para a Vida Seca do Graciliano Ramos, e é uma história nordestina. Depois a gente vai ver também Jorge Amado, a gente vai ver a Raquel de Queiroz. Mas outra característica é a estrutura histórica. Então, de acordo com essa estrutura histórica, por serem romances de cunho crítico e social, que na verdade o escritor ele traz a sua crítica, como eu já falei anteriormente. Então, a linguagem tem que ser culta para que as pessoas entendam, né? Então, esse de cunho crítico e social e terem como embasamento para a criação de realidade concreta a estrutura histórica que é facilmente identificável. Isto percebemos sem dificuldades a estrutura econômica e social a qual pertencem. Bem, outra característica é a tipificação social. São apresentados indivíduos que representam determinados estratos social. No caso assim de Fabiano, de Vidas Secas, né, que é um sertanejo, né, que passa por agruras para sobreviver. Sofrimento, no caso, né, essas agruras no sentido assim, de sofrimento, de dificuldades para sobreviver. E o regional e universal também são características marcantes dentro do Romance de 30 em prosa. O regional porque apresenta-se por meio do local em que acontece a história. Os tipos humanos de um determinado lugar, com seus costumes, sua maneira de pensar e agir, revelam-se nos traços da região tratada. E também, nesse caso, além da paisagem, é claro, né, porque é bem retratada. E o universal
que revela a partir dos dramas humanos, né, vivido pelos personagens. Então é essa parte de análise psicológica da personagem que revela os desejos e pensamentos mais obscuros do ser humano. Então, e tudo isso será desvendado no universo do Romance de 30. E dentro dessa geração, dessa segunda geração, né, nós temos alguns autores de obra, como eu já citei e vou citar novamente. Vamos trabalhar um pouco, falar um pouco sobre a Raquel de Queiroz, a cearense, um pouco sobre o José Lindo Rego, nosso paraibano. Vem também, no caso, o Jorge Amado, né, baiano, o Graciliano Ramos, alagoano, e, por fim, a gente tem também o gaúcho, que faz parte desse Romance de 30, que é o Érico Veríssimo. E o Érico Veríssimo, ele vem assim também retratando a sua região sul, dentro dos romances. Mas antes da gente falar desses escritores individuais, é preciso citar uma obra um tanto de acordo com essa época, que é A Bagaceira, de Zé Américo de Almeida, que no caso paraibano também. Então, por que falar sobre A Bagaceira? É considerado o primeiro romance da geração de 30. Trata-se de uma obra que tematiza os problemas da seca, apresenta as visões do mundo sertanejo, com seu código ético, primitivo, a postura autoritária do senhor de engenho e a visão civilizada de seu filho ilustrado. Esse romance tem muito mais importância histórica do que estética. Então, A Bagaceira é uma obra bastante interessante. Se vocês, alunos, gostam de ler romances, de se aperfeiçoar, conhecer a realidade, né, nordestina, o espaço físico paraibano, então vamos ler aí A Bagaceira, que é o bagaço da cana de açúcar nos engenhos. E aí, nesse caso agora, vamos falar um pouco sobre a nossa querida Raquel de Queiroz. Ela vem nos trazer o 15, um romance que vem falar da seca que o Ceará passou, na região cearense passou, na década de 15, no ano de 1915, foi até quase 1918, foram 3 anos, quase 3 anos de seca, que parecia que aquele estado iria se acabar. E ela vem retratar no 15, por isso que ela colocou o nome da obra. Ela escreveu, ela volta ao ano de 1915 e fala sobre aquela seca que o Ceará passou, e daí intitula o romance como o 15. Então, na obra de Raquel de Queiroz, verifica-se a relação entre dois mundos. Aí ela vem trabalhar o mundo rural e vem trabalhar o mundo urbano. E sempre interligado, porque centrando-se no primeiro, ou seja, centrando-se no rural, ela trabalha um pouco aí do êxodo rural, das pessoas saírem, né, do sertão nordestino, da seca, da miséria, em busca de uma ascensão social, de uma vida melhor na cidade. Principalmente no estado de São Paulo, que naquela época acolhia um tanto, como acolhe até hoje, né? Muitos dizem que tem mais nordestino em São Paulo do que próprio sulista. Então, vamos lá. Então, no caso aqui, falando desse rural e desse urbano, né, centralizando-se nesse rural, ela demonstra a ligação que eles possuem por meio das pessoas que saem do universo rural, símbolo da imobilidade social, para o universo urbano, representação das perspectivas de melhoria da vida pela possibilidade de ascensão social, assim como eu já falei para vocês. Sua narrativa diferencia-se da maioria dos demais da geração de 30 por apresentar leves traços também de intimismo, né? Contar fatos que acontecem na vida real, como a seca, a falta de comida, a falta de água, marginalizando aí o homem sertanejo forte, né? Como Euclides da Cunha dizia nos sertões, o sertanejo é acima de tudo um forte.
e sem a perspectiva do homem sertanejo cuidar da família, trazer o alimento, então realmente é preciso ter sentimento para retratar isso aí. Ela traz esse pouco de intimismo e uma visão feminista também em alguns de seus relatos. A Raquel, ela tem esse lado intimista dela, esse lado feminista em algumas obras ela vem demonstrando isso. Então, entre todas as suas obras, destaca-se o 15, como eu já falei para vocês, e ainda na página 141, vocês têm aí o resumo, né, do 15. Um trechozinho aí que fala que vocês devem fazer essa leitura, que é bem importante, interessante, né? E o 15 é uma narrativa em terceira pessoa, então nós temos aí um narrador observador, né? Divide-se em dois planos que se interligam, que é o plano social e o plano individual. Em relação ao primeiro plano, quer dizer, o plano social, narra-se o drama da família de Chico Bento, que, devido à seca, perde seu emprego na casa da avó de Conceição, que é a protagonista, e sem alternativa segue em direção à cidade de Fortaleza. Então ela está trazendo aí a narrativa de sua cidade, né, do seu estado. No plano individual, apresenta-se o drama existencial da jovem, né, Conceição, uma mulher culta e caridosa, com ideologias simpatizantes com o socialismo. Aí o dilema está em entregar-se a seu amor, Vicente, que é um jovem rústico, proprietário de terras, ou seguir na luta engajada pela filantropia, dedicando-se às vítimas da seca. Então, é realmente um dilema, né? Ir para o lado pessoal dela, né, e viver a vida dela, ou viver uma vida em prol dos outros, trabalhar, que é humanitário, é maravilhoso aí o pensar, né, nos outros. Ao escolher uma opção, a jovem terá obrigatoriamente de abandonar a outra. A jovem acaba mesmo tendo consciência de seu sofrimento e solidão, por continuar a luta contra a miséria. E aí você tem um trechozinho, como eu já falei, bem importante e interessante fazer essa leitura para conhecer um pouco desse romance. A Raquel de Queiroz, entre o 15, ela também traz João Miguel, Caminho das Pedras, As Três Marias, Doralina e Memorial de Maria Moura. Lembrando que eu vou falar um pouco assim, no Memorial de Maria Moura, que ela já escreveu em 1992, e eu trabalhei, esse Memorial de Maria Moura foi transformado numa minissérie, e eu trabalhei isso em salas de ensino médio já, e assistimos, foi interessante. Quem fez até o papel da Maria Moura foi a Glória Pires, e uma mulher além do seu tempo, também com essa visão feminista, como ela vem trazendo, e que luta em prol das pessoas que não têm proteção, né, menos protegidas, e no final ela dá sua vida por essas pessoas. Ela enfrenta um batalhão e sai em cima de um cavalo e é alvejada. Muitos tiros, que nem precisava daquilo todo, mas foi luta. O Memorial de Maria Moura é uma obra interessantíssima para aquela mulher que é guerreira mesmo, que quer se integrar à literatura. Então, saindo um pouco da Raquel de Queiroz, a gente vem para o nosso José Lins do Rego, paraibano, né, que nasceu na cidade de Pilar. E José Lins do Rego, ele traz várias obras, né, ele tem 13 obras, e dentre essas 13 obras nós temos a Memorialista, né, que vem contando a sua própria história de quando ainda estava na barriga da mãe, que é o Menino de Engenho. E vem falar também do Moleque Ricardo, Usina, Pureza, um tanto de obras bastante assim significativas e que traz como espaço aqui a Paraíba. Pureza foi no Recife, quando ele foi para lá, aí ele aproveitou e escreveu um romance bem interessante também. Então, nesse caso, né, as principais obras, como tem aí, Doidinho também, Banguê, Moleque Ricardo, como eu já falei, Cangaceiro, Pedra Bonita, Riacho Doce, Fogo Morto, como eu já falei, não é? Então,
As obras de Zé Lins, elas se encontram no espaço cultural que traz o Cine Banguê lá dentro, né, Banguê, e aí da sua obra. E a partir da obra de José Lins do Rego, que merece maior destaque, que mostra o ciclo da cana-de-açúcar, ele vem trazendo aí o ciclo da cana-de-açúcar, são 3 obras bem interessantes, que no caso vem falar dessa transição do açúcar, né, do engenho do açúcar, que é outrora símbolo de riqueza, para a usina de açúcar. Então era um engenho, aí sai do engenho, se transforma em usina e põe total decadência aos engenhos, daí fogo morto, quando ele vem demonstrar que a última caldeira do engenho tenha sido apagada seu fogo e tenha deixado aí de fabricar o açúcar. Então, nesse caso, o José Lins mostra personagens da zona açucareira, né? E traz aí como personagens principais, assim, homens corajosos, é bom que vocês destaquem, são os personagens dele, segue à risca aquele código de honra. Mulheres dóceis, submissas, vítimas da sociedade patriarcal do início do século XX. Então, tem aquela questão, o homem é dominante, ele que manda. Aquele tipo de que, com o olhar, já diz tudo. Os 3 primeiros romances, Menino de Engenho, Doidinho Banguê, são narrativas de forte cunho memorialista. Eu já falei isso para vocês. Todos apresentam a mesma personagem autobiográfica, que é Carlos Melo, que é o próprio narrador da história. Após haver dito no prefácio de Usina, foi um romance de 1936, já caiu em alguns Enems, a gente já trabalhou um tanto, foi transformado até em peças teatrais, né, que encerraria seu romance sobre o ciclo da cana-de-açúcar, mas depois, com o tempo, ele volta, né, e escreve ainda Fogo Morto. E aí você tem um trechozinho de Fogo Morto, né, ele vem sempre falar do Coronel Lula de Holanda, que é um personagem fortíssimo em suas obras. Então essa obra é uma narrativa dividida em 3 partes, né, cada uma delas centrando-se em uma das personagens principais. Então, uma parte, o personagem principal é o mestre Zé Amaro, a outra é o Coronel Lula de Holanda, como eu já falei, e o segundo, o capitão Vitorino Carneiro da Cunha, que interagem entre si. O autor quis, assim, mostrar um painel abrangente da sociedade açucareira da época, focalizando a história em 3 personagens que são, cada um, representante de um extrato social. Fogo Morto marca o fim do memorialismo nas obras referentes ao ciclo da cana-de-açúcar e é narrado em terceira pessoa. Então, observe que nós temos aí um narrador observador. E saindo do nosso paraibano, aí a gente vai para o alagoano Graciliano Ramos. Graciliano Ramos traz umas obras interessantíssimas, claro, que Vidas Secas é a sua obra principal, que vem relatar mesmo a seca, a miséria e a fome, né? Na história das Alagoas, que é a história de Fabiano, assim, a Vitória e os filhos, que ele chama de menino 1 e menino 2, e a cachorra, a cadela, a baleia, que tem uma importância, é um animal que tem uma importância de um ser humano, até mais do que os meninos, como ele chegou a citar. Porque os meninos eram 2 bocas para ele dar de comida, sem ter. E a cachorra, ela ia na luta, entrava nas caatingas, naquelas plantações secas, naqueles galhos, que catava os calangos e trazia para comer. Era essa alimentação. Quer dizer, ela auxiliava, ela tinha essa importância. A morte dela foi chocante para ele dentro da obra Vidas Secas. Mas ele traz umas outras obras bastante interessantes. Eu gostei muito, tanto de São Bernardo, que ele vem trazer a história de Paulo. Eu vou contar aí daqui a pouco, né? Vamos falar um pouco aí dessas obras deles, como Caetés, São Bernardo, como já falei, Angústia. Angústia é uma obra que sempre estava presente nas provas da Escola Técnica, depois passou ao IFPB. Vidas Secas, Infância, Insônia, Memórias de um Cárcere. Essa Memória de um Cárcere foi uma experiência que ele teve, e aí ele foi preso, e lá ele aprendeu a ler
né? Essa história também vem passando dentro de São Bernardo, quando ele se mete numa briga e vai preso, e lá ele aprende a escrever com carvão, com um padre lá, um bispo, fez uma coisa errada, estava preso lá há muito tempo, e começou a escrever versos bíblicos nas paredes, e assim ele aprendeu ali a escrever. Essa história também se passa em São Bernardo, é um romance ligado a outro. A obra de Graciliano Ramos caracteriza-se fundamentalmente pelo rigor expressivo. Eu depois falo um pouco do Paulo Honório de São Bernardo, utilizando-se da linguagem seca, precisa, em frases curtas. O escritor busca passar somente aquilo que é essencial para o entendimento da história. Então, nada de adjetivação aí, mas são os substantivos pelados mesmo e trazendo a informação, olha, é assim, foi assim que aconteceu e todo mundo entende em poucas palavras o que estava acontecendo ali. Então, dessa forma, consegue dizer muito em poucas linhas, levando o leitor a uma profunda reflexão. Que aí o leitor vai ler aquilo ali e para refletir, nossa, e assim, e acaba o próprio leitor colocando outras palavras, né, para identificar ali, para intensificar o que realmente estava acontecendo. Por meio da análise psicológica das personagens, Graciliano revela a situação social de uma época. Logo, os aspectos social e psicológicos estão intimamente relacionados em sua obra. Os fatores sociais afetam a subjetividade das personagens. É a partir disso que temos o desenvolvimento dos enredos de Graciliano, das obras do autor. Podemos dizer, então, que os romances de Graciliano são sociais. É bom que vocês destaquem aí, por favor. Sociais, introspectivos, né? E também, ou então, ele já junta as duas características numa só, introspectivos sociais. Por isso, a preferência por narrativas em primeira pessoa. Neles, o meio e o ser humano estão completamente envolvidos. Então, geralmente o Graciliano, quando vem trazer o narrador, ele traz em primeira pessoa, então é um narrador personagem, não é? Então, ele conta a história, ele participa da história, ele está presente nos dramas, ele sente o drama, daí aí vem essa subjetividade do autor, do narrador. Né? E como eu falei para vocês, eu gosto um tanto de São Bernardo, porque é a história de Paulo Honório, um menino que não tinha família, criado na rua, vivia pedindo a um e a outro um pouco de comida, tanto que tinha uma doceira que tinha compaixão por ele e dava doces, cocada, e ele foi crescendo assim, ele se transformou num adolescente, começou a trabalhar e juntava tudo, tudo que ganhava juntava, porque depois passou a ser mascate, né? Ele queria ser alguém na vida, ter alguma coisa, e depois ele foi trabalhar em São Bernardo, e lá, quando ele descobriu que o dono estava numa decadência e que o único filho que tinha estava na cidade grande, era um bebarrão, e quando veio para tomar conta da fazenda, que o pai tinha falecido, ficou nas mãos do Paulo Honório. Aí ele não sabia de nada, o Paulo Honório tomando conta da fazenda e emprestando dinheiro, já tinha muito dinheiro junto, emprestando dinheiro a ele, fazia as promissórias, até chegar o momento em que, como o filho do dono não podia mais pagar, aí ele ficou com a fazenda. E o dono passou a ser seu empregado. Só que, claro, nesse meio termo, ele não tinha uma educação, era rude, rústico, mesmo casando com Madalena, uma professora, mas ele não se suavizava, ele era ruim, né? Não sabia nem da sua idade ao certo, e depois terminou afastando as pessoas, causando a morte da esposa. Ela suicidou-se porque não aguentava viver ao lado dele, tanto sofrimento, não deu atenção ao filho e tornou-se um personagem sozinho, parecido ali com Dom Casmurro de Machado de Assis. Então, nós temos aí um pouco sobre a história, né, de São Bernardo, e
depois tem uma partezinha também, um resumo de Vidas Secas, que é a história do Fabiano, né, um romance de 1938, e que é bom que vocês façam essas leituras, são obras interessantíssimas. Tem aí ainda sobre ele um pouco que vem falando de romance de exceção com Vidas Secas, né, que é o único que apresenta, por mais modesta que pareça, uma visão de esperança e de mudança, que quando a Fabiana e sua família chegam num determinado lugar, aí vem uma melhora, né? Agora, romance como São Bernardo e Angústia é um romance que apresenta a degradação psicológica, como eu falei para vocês, ele mesmo tendo conseguido entrar para a sociedade. Ele é casado com uma professora, mas ele não deixou de ser aquele homem rude e rústico de antes. É a decadência econômica de Luiz da Silva, narrador protagonista, e o pessimismo que impera na obra. E angústia, o próprio nome já está dizendo, né? Um homem angustiado não é feliz. Aí vem aqui um trechozinho dele sobre o Enem, uma imagem aí de Portinari, de Cândido Portinari, está representando aí Vidas Secas. E o outro nordestino que nós vamos falar aí, que faz parte do romance de 30, em prosa, é o nosso Jorge Amado, nosso baiano Jorge Amado, que traz tantas obras, né? Um tanto de obras, como O País do Carnaval, Cacau, Jubiabá, Mar Morto, Capitães de Areia, que a gente vem trazendo aí uma história reflexiva sobre aqueles meninos que viviam no cais, meninos que não tinham família, que viviam de pequenos furtos no cais, mas que traziam uma hierarquia. O Pedro Bala ganhou o status de líder, né, numa briga, ele foi vencedor. A única mulher do bando era sua noiva e todos respeitavam e todos tinham um papel e todo mundo obedecia. É interessante a obra. Eu não estou aqui apoiando aí o jogo dos meninos, mas era o modo como eles tinham para sobreviver. E o Jorge Amado, ele vem representando mesmo esses meninos que não têm família, que vivem na rua. Representando dentro dessa obra interessante. Então, várias obras, Gabriela, Cravo e Canela, obras que foi transformada em minissérie, foi transformada em novelas. É interessante aí o Jorge Amado com essa infinita obra aí. Mas traz como característica nas suas obras, né, por ser tantas, são 3 fases que ele determina as suas obras, né, cada uma referente a uma temática bem definida. Cada fase do Jorge Amado, ele traz um tema diferente. O romance proletário, né, que faz parte da primeira, o romance do ciclo do cacau e o romance lírico de costumes. Lembrando que ele vem retratando muito o Ilhéus, né, e a plantação de cacau. Essa classificação se aplica adequadamente às obras mais relevantes do autor, aquelas escritas entre as décadas de 30 até 70. Após essa época, escreveu romances de menor vigor e importância, que poucos acrescentam à produção anterior. O romance proletário, nós temos o romance proletário, o romance ciclo do cacau e o romance lírico de costumes. O proletário percebe-se a adesão de Jorge Amado ao comunismo. Então tem a questão aí da política, né, de ser comunista, utopia comunista. Né, por vezes prejudica os relatos, tornando-se romanticamente idealizado. Há o estabelecimento de uma relação maniqueísta entre os personagens, sendo os integrantes das camadas marginais vistos como eticamente superiores. Já os representantes das classes abastadas são apresentados como vilões. O principal romance dessa fase é exatamente Capitães da Areia. Como eu falei, seu personagem central, Pedro Bala. O romance do ciclo de cacau merece destaque um romance que ele escreveu chamado Terras do Sem Fim, uma obra singular, né, na sua carreira.
Aqui, Jorge Amado abandona a utopia comunista para criar um romance de fundo histórico e revelador do mundo. Então, ele sai da utopia e vem para a história. Revelador do mundo cacaueiro das primeiras décadas do século XX, que no caso é o universo que o próprio escritor em sua infância e juventude viveu. Ele sempre viveu aí nessa fase do cacau. Bem, as personagens deixam de ser idealizadas e passam a representar os tipos verossímeis, quer dizer, de verdade, existentes na sociedade do cacau. Aí tem personagens como coronéis audaciosos, advogados corruptos, jagunços assassinos, prostitutas, aventureiros e arrivistas. Formam um amplo panorama social. Então veja aí os personagens da época, né? Em Terra de Sem Fim, vê-se a disputa entre coronéis, que é a família Badaró, que tem como líder o senhor Badaró, que justifica seus atos violentos com interpretações estapafúrdias da Bíblia, e o pérfido e inescrupuloso Horácio Silveira e seus aliados. Eles lutam pela mata de Sequeiro Grande, que é uma região ainda sem dono e com fama de muito fértil para o plantio do cacau. Não tem dono, é boa, então aparecem pessoas que querem plantar, que querem tomar, então que vence o mais forte. Naquela época era assim. As outras obras do ciclo do cacau são Cacau e São Jorge dos Ilhéus. Quanto ao romance lírico, observe que lírico já vem da lira, né? Já vem do lirismo, do sentimentalismo, também conhecido como romance de costumes. Observa-se um gosto pelo popular. As classes populares simbolizam o último reduto de liberdade do ser humano. O derradeiro local onde uma pessoa pode ser autêntica, verdadeira, longe de hipocrisia, ou longe de hipócritas convenções estabelecidas pelas classes mais altas. Então, as classes populares eram melhores para um tanto de pessoas, né, que queriam viver na verdade. Nesse período de escrita, os romances trocam o protesto da primeira fase e a crítica mais veemente da segunda pelo humor, pelo erotismo e pela alegria do povo. E aí vem a Gabriela Cravo e Canela, que realmente era uma personagem que transbordava em alegria, em simplicidade, né? E as pessoas que estavam ao seu lado. Era uma mulher bonita. Então, nós temos aí a obra essencial dessa fase, é a mais conhecida de toda a sua produção, que é Gabriela Cravo e Canela, que é um romance que se constitui em dois planos superpostos. O sentimental, né, com as personagens Nacibe e Gabriela, e o sócio-histórico, com as personagens Mundinho Falcão e o Coronel Ramiro. Outra obra muito importante dessa fase, símbolo da malandragem baiana e brasileira, é a novela A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, inserida originalmente no livro Os Velhos Marinheiros, junto com a completa verdade sobre as discutidas aventuras do comandante Vasco Moscoso de Aragão, capitão de longo curso. Então, nós temos aí 3 ciclos da obra do Jorge Amado. E, por último, o personagem, autor, né, dessa fase dos romances em prosa de 30, é o Érico Veríssimo. Aí a gente sai também do espaço nordestino e vamos agora para o sul, uma vez que ele nasceu no Rio Grande do Sul. Trazem várias obras: Clarissa, Caminhos Cruzados, Música ao Longe, Um Lugar ao Sol, Olhai os Lírios do Campo, que já foi transformado em novela, O Tempo e o Vento, que foi o seu maior romance, um romance que passou de geração em geração, um romance que passou de 1949 a 1961,
Noite, O Senhor Embaixador, O Prisioneiro, Incidente em Antares, que também foi transformado até em minissérie, filmes, Incidente em Antares, Solo de Clarineta, que é em memória. Como principais características e tema, ele divide as suas obras em duas fases, né? A primeira relaciona-se à vida dos integrantes da classe média gaúcha. São romances predominantemente urbanos, é bom que vocês destaquem aí, com algumas exceções. Interessante nas obras da primeira fase é a repetição de personagens em diferentes romances. Então ele traz vários romances e traz assim os mesmos personagens. O casal Clarissa e Vasco está presente em Música ao Longe, Um Lugar ao Sol e Saga. Noel e Fernanda aparecem em Caminhos Cruzados, Um Lugar ao Sol e também Saga. Esses dois casais acabam travando amizade. Então, Érico Veríssimo utilizou-se em dois de seus romances, como Caminhos Cruzados e O Resto é Silêncio, a técnica do contraponto, criada pelo escritor inglês Aldous, eu não sei o que é, Huxley, me perdoe aí a pronúncia, na obra Contraponto, traduzida por Érico. Tal técnica narrativa consiste na justaposição de situações e personagens sem um centro narrativo, onde tudo deságue, convirja. O autor faz longos, o autor ele apresenta assim jogos, temporais, né? E que impossibilita a existência de um foco narrativo estabelecido, mostrando-se simultaneamente diversas faces de uma dada realidade. Assim, ele prolonga os seus romances. O romance vai além do tempo. O tempo e o vento, então, meu filho, vai além de gerações e gerações. A segunda fase da obra, né, antes de a gente chegar nessa segunda fase, é bom de falar um pouco dessa linguagem também, né, regionalismo, coloquialismo. Então, a linguagem é a mesma durante toda a sua carreira. Então, é bom que vocês destaquem aí, por favor, né, que no caso aqui, ele se baseia quase que somente no nível culto, evitar assim o coloquialismo e o regionalismo, nessa fase aqui. A segunda fase da obra de Érico Veríssimo começa com a publicação dos romances que compõem trilogia, quer dizer, são 3 obras. O Tempo e o Vento, o escritor volta-se para o passado gaúcho, olha a história, que em parte viveu em sua infância, para a partir daí recompor a história da formação do Estado na perspectiva das elites rurais sul-rio-grandenses. Então, as elites rurais, quer dizer, os donos das fazendas. A obra conta ficcionalmente a história da formação do Rio Grande do Sul pastoril. Tem como tema a ascensão e a queda política dos grandes estancieiros, a classe dirigente. Então, a queda dessas pessoas são contadas aí nessa obra como se fosse uma ficção. O Tempo e o Vento é composto pelos romances O Continente, O Retrato e O Arquipélago. Juntos eles contam 200 anos, olha mesmo, eu disse a vocês que passaram de geração a geração. 200 anos da história do Rio Grande do Sul por meio de integrantes das famílias. São 2 famílias, é a família Terra e a família Cambará. Então vamos ver aqui um pouco dessa história, né? Diversos personagens participam dos acontecimentos históricos mais relevantes ocorridos no estado e no Brasil. A história, o maior personagem é o capitão Rodrigo Cambará, que é, no caso, no continente, por exemplo, participa da Revolução da Farroupilha, e vem contando aí parte da história, vocês já ouviram falar aí nas Farroupilhas, né? E o doutor Rodrigo Cambará, que é o arquipélago bisneto do capitão, torna-se um dos líderes da Revolução de 30. Aí você tem uma história um tanto grande do O Tempo e o Vento. E depois desse sucesso do Tempo e o Vento, ele deixa um pouco de lado essa temática rural,
com esses romances, o seu embaixador e o prisioneiro. Porém, em 71, retorna ao mundo rural com Incidentes em Antares, que foi o último romance do Érico Veríssimo. Desta vez, a narrativa assume um tom crítico, um tom social, irônico, mas também com um pouco de humor. Na primeira parte, encontramos uma espécie de crônica histórica da cidade de Antares e as disputas entre as duas famílias de poder, que são os Campo Largo e os Vacariano. Então, são duas famílias, sempre está contando a história aí de família, né? Então, aí o que é que nós temos aqui? Na segunda parte, vemos a greve dos coveiros. Em consequência desses, 7 mortos ficam insepultos, quer dizer, ficaram sem ser sepultados. Eles retornam à cidade em praça pública, revelam todos os podres dos poderosos. Diga aí, é uma ficção mesmo, né? A razão de serem defuntos, os acusadores, deve-se ao fato de que, por estarem mortos, não deviam mais nada a ninguém e não sofreriam as consequências do que dissessem. Eu me lembro dessa história um pouco parecida com Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, né? Que depois de morto, que nós temos um autor defunto aí, né? Depois ele volta, ele conta a história e traz à tona toda a podridão da época. Na verdade, essa obra critica veementemente a ditadura no Brasil, e podemos classificá-la como um romance político. E aí, pessoal, a gente encerra aqui o nosso conteúdo em prosa, né? Ficando o exercício, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse exercício, para vocês responderem essa atividade. Quero lembrar para vocês que é de suma importância que vocês resolvam os exercícios, né? O livro nos traz 4 tipos de exercícios. Nós temos um exercício resolvido, né? Que é bem bom vocês fazerem a leitura das questões, da resposta e dos comentários que o próprio livro traz em relação à resposta. O capítulo é pequeno, mas é um capítulo interessante, porque vem falar de 4 escritores nordestinos e mais um sulista, lembrando que que a geração de 30 a 45, ela é conhecida como a geração que mostra as regiões, regionalista, porque mostra as regiões do país. É como se diz assim, o Brasil passa a conhecer o Brasil, não é? Voltando ainda ao exercício, nós temos aí o exercício praticando, né, que eu vou fazer um comentário enquanto a gente ainda tem um tempinho para isso, né, o praticando, e depois vocês têm o exercício desenvolvendo as habilidades, que é de acordo com o Enem, de acordo com as competências e habilidades do Enem, onde cada questão tem uma videoaula, tem uma explicação, tem um professor dando explicação. Isso é importante demais. Depois ainda vem os exercícios complementares e vocês têm o QR Code aí na página 151, que vocês podem, depois de responder o exercício, é claro, vocês podem ir lá no QR Code e conferir as respostas que vocês deram para esses exercícios. Então, é bom que vocês respondam e temos aí um tempinho, né, para vocês fazerem isso, o restante da aula, e que vocês aproveitem bem, leiam o assunto. Aqui a gente está fechando até 1945, próximo bimestre, no 4º bimestre, a gente já vem com a 3ª fase, e chegando aí ao pós-modernismo contemporâneo, que é o que nós estamos vivendo até hoje. Ok, pessoal? Então, na página 146, com o praticando, nós temos aí uma questão que vem da FUVEST, do vestibular de 2018, né? A Universidade aí Paulista, né? Eu acho. E tem um trechozinho aqui da obra de Graciliano Ramos, de Vidas Secas, e depois vem uma pergunta que diz assim: as declarações de Graciliano Ramos na carta e o incerto do romance permite afirmar que a personagem Baleia em Vidas Secas representa
Baleia, que é uma cachorra, né? Uma cadela, que auxilia o Fabiano na alimentação, em busca de alimentos, vem trazendo aí, vem representar os anseios comunitários da justiça social. Então você vai observar que o sertanejo não se conforma, ele está sempre em busca de uma vida melhor, não é? Os desejos não incompatíveis, não, são compatíveis. Ela é uma personagem que se torna bem mais importante do que as próprias crianças, né? Então é o animal tomando o lugar do ser humano aí, por isso que nós temos os anseios comunitários de justiça social. É isso que ela representa. Vocês leiam o trechozinho, que é bem importante para poder entender melhor essas questões. A gente tem na questão número 2, Capitães da Areia, de Jorge Amado, não é? Um trechozinho sobre o Pedro Bala, que diz assim: Pedro Bala olhou mais uma vez os homens que nas docas carregavam fardos para o navio holandês. Nas largas costas negras e mestiças brilhavam gotas de suor. Os pescoços musculosos, iam curvados, sobre os fardos, e os guindastes rodavam ruidosamente, desculpe a leitura pessoal, e os guindastes rodavam ruidosamente. Um dia iria fazer uma greve como seu pai, lutar pelo direito. Um dia um homem, assim como João de Adão, poderia contar a outros meninos na porta das docas a sua história, como contavam a de seu pai. Seus olhos tinham um intenso brilho na noite recém-chegada. E a pergunta é: que consequência a descoberta de sua verdadeira origem tem para a personagem de Pedro Bala? E aí a gente vai atribuir a consequência às próprias ações do personagem, Pedro Bala. E na letra B diz assim: em que medida o trecho pode definir o contexto literário em que foi escrito o romance de Jorge Amado? E a gente vai observar que é um romance social, né? Uma vez que ele é escrito na década de 30. Por isso que ele é considerado um romance social, né? E vocês devem pesquisar mais, ler mais, que vocês podem aí começar a resposta dessa maneira. A questão 3 vem um trechozinho também, que deve ser preenchido, não é? Nós temos assim, leia o seguinte trecho adaptado de Terras do Sem Fim, também do escritor Jorge Amado, e pede que complemente, né? O jornal da oposição, o jornal é a Folha de Ilhéus, né? Ele vem trazer a história em Ilhéus, que saía aos sábados, ressumava naquele número uma violência inaudita. Era dirigido por Filemon Andréa, um ex-alfaiate que viera da Bahia para Ilhéus, onde abandonara a profissão. Constava na cidade que Filemon era incapaz de escrever uma linha, que mesmo os artigos que assinavam eram escritos por outros. Ele não passava de um testa de ferro, porque ele terminara diretor do jornal da oposição, ninguém sabia. Quer dizer, um testa de ferro, a gente já sabe que é alguém que está por trás de outro, né? Aí, para completar aí, antes, fazer trabalhos políticos e a gente vai ver Horácio, e quando este comprou a máquina impressora e as caixas de tipo para o seminário, toda a gente se surpreendeu com a escolha de Filemon Andréa para diretor. Aí ele trouxe aí Manuel de Oliveira, era profissional da imprensa, trabalhara em vários jornais da Bahia, até que Juca Badaró, que conhecera nos cabarés da capital, o contratara para dirigir o comércio. Era mais ágil e mais direto, quase sempre fazia mais sucesso. E a resposta aí que vocês devem marcar é a letra A. E a questão 4, vocês devem responder a letra A e a letra B, não é? E
Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir no privado me perguntar, porque a nossa aula está chegando ao fim. E vocês podem ir ao privado, me tirar algumas dúvidas ou mandar se quiser. E vamos aguardar agora as nossas próximas aulas. Eu agradeço a vocês mais uma vez e digo que vocês podem contar comigo. Então, gratidão, abraço e amo cada um de vocês. Cheiro.